O enredo de Storage 24 configura-se como uma alegoria do processo de individuação junguiano, no qual a queda de uma nave alienígena em Londres desencadeia o confronto com conteúdos psíquicos reprimidos. O espaço claustrofóbico do depósito de self-storage simboliza o inconsciente coletivo, um repositório arquetípico de traumas, memórias e instintos primordiais. A criatura alienígena, predatória e indiferenciada, emerge como manifestação da sombra, representando aspectos negados do self, impulsos destrutivos, agressividade latente e medo da morte, os quais os personagens projetam na figura monstruosa. A organização espacial do depósito, marcada por corredores labirínticos e unidades numeradas, remete à configuração psíquica dos complexos autônomos. Tais estruturas mentais, descritas por Jung como núcleos afetivos dissociados da consciência, afloram em situações de estresse extremo, funcionando como armadilhas emocionais. A ambiência visual e narrativa remete diretamente às experiências de despersonalização descritas por Emmerich e Lima em contextos de UTI, onde o desamparo reatualiza traumas de separação e abandono primário. As cores e a iluminação da obra são carregadas de simbolismo. Tons azulados e metálicos predominam, evocando frieza emocional e distanciamento afetivo. O uso intermitente de luzes vermelhas, provenientes de alarmes e sinalizações, atua como metáfora da pulsão emergente, sinalizando perigo e desorganização psíquica iminente. A iluminação fluorescente distorce as sombras, enfatizando o colapso da persona, pois, sob a pressão dos acontecimentos, as máscaras sociais dos personagens se desintegram, revelando conteúdos recalcados. A trilha sonora, marcada por ruídos mecânicos e silêncios abruptos, desempenha função estruturante ao acionar respostas sensoriais que ampliam a percepção do inconsciente. Tais ruídos funcionam como índices da voz da sombra, conceito junguiano associado a conteúdos rejeitados que emergem sem elaboração racional. A ausência de música em momentos cruciais intensifica o sentimento de suspensão temporal, aproximando a experiência do espectador a uma vivência regressiva. O contraste entre o cotidiano e o traumático. Roupas comuns, jaquetas, jeans, camisetas, evidenciam a fragilidade da realidade consensual frente ao colapso simbólico que se instala no ambiente. A unidade de armazenamento número 24, onde ocorre o embate final, representa simbolicamente o arquétipo do útero-túmulo, configurando-se como espaço transicional entre morte simbólica e renascimento psíquico. A narrativa reelabora o mito do Minotauro no labirinto. O alienígena ocupa o lugar da besta mítica, enquanto os sobreviventes assumem o papel de Teseu em busca da saída, não apenas física, mas psíquica. Essa reconstrução mítica articula-se também com a tradição nórdica dos Jotun, entidades do caos que desafiam a ordem civilizatória. O confronto com tais forças traduz-se na linguagem junguiana no embate entre a consciência e os conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo. Objetos aparentemente banais, como móveis antigos, brinquedos e roupas guardadas nas unidades, adquirem função simbólica ao se apresentarem como imagens oníricas coletivas. Eles evocam fragmentos da memória pessoal e cultural, constituindo o que a psicanálise denomina construção, elementos acrescidos à narrativa subjetiva para conferir sentido ao vivido traumático. Nesse contexto, os depósitos tornam-se cápsulas de memória coletiva e, simultaneamente, dispositivos de regressão. Em momentos de tensão extrema, os personagens recorrem a comportamentos religiosos como forma de defesa simbólica. Orações, gestos protetores e apelos místicos funcionam como estratégias compensatórias diante da percepção da finitude. Essas manifestações reiteram a observação clínica de Emmerich e Lima, segundo os quais a religiosidade emerge como tentativa de reinstaurar a ordem psíquica quando as defesas racionais falham. A criatura, ao devorar suas vítimas,
corporifica a pulsão de morte freudiana, a qual Jung ressignifica como expressão da sombra coletiva. Opera como um laboratório natural de condicionamento operante. As portas metálicas funcionam como estímulos discriminativos, SD, que sinalizam contingências de reforço ou punição. A presença do monstro constitui um estímulo aversivo incondicionado, gerando o comportamento de fuga e esquiva. Personagens que ouvem seus rosnados rapidamente emitem respostas de evasão, sendo negativamente reforçados pela retirada temporária da ameaça. O comportamento de Cooper evidencia como contingências de reforço modelam atitudes antissociais. Seu abandono do grupo e a escolha pela autopreservação demonstram que reforços positivos intermitentes, como o sucesso em sobreviver explorando os outros, fortalecem padrões egoístas. O altruísmo, ao contrário, é punido pelo ambiente, como mostra a morte de Nick ao tentar ajudar os demais, o que contribui para a extinção de respostas cooperativas. O contexto sociocultural londrino, retratado no filme, marcado por isolamento urbano, hiperindividualismo e dependência tecnológica, estabelece antecedentes para a emissão de respostas dissociais. A ausência de repertórios de solidariedade em situações de crise expõe a fragilidade dos vínculos afetivos e o predomínio de contingências baseadas no reforço de controle e dominância sobre o grupo. O comportamento de Cooper é mantido por esquemas de reforço de razão variável, nos quais o acesso a recursos, chaves, armas, comida, é aleatório e imprevisível, incentivando atitudes de posse e agressão. Essa dinâmica assemelha-se a comportamentos observados em ambientes prisionais ou campos de refugiados, onde contingências de sobrevivência substituem normas éticas internalizadas por reforços contingentes e imediatos. Com corredores repetitivos e células estanques, evoca sistemas de controle social característicos de estruturas disciplinares modernas. Câmeras de vigilância, embora inoperantes, sinalizam a presença de um olhar normativo, mas sua falência devolve aos indivíduos a responsabilidade por sua própria regulação comportamental. Num contexto em que o reforço negativo, evitar a morte, dita a maioria das ações. A arquitetura do local, marcada por privação sensorial, superpopulação de objetos e estímulos redundantes, contribui para o desencadeamento de respostas regressivas e impulsivas. Tais condições remetem às descrições clínicas de pacientes hospitalizados em UTIs, onde ambientes sensorialmente caóticos precipitam desorganização psíquica, reforçando respostas primárias de defesa. O colapso dos dispositivos tecnológicos, celulares, geradores, evidencia a fragilidade da cultura contemporânea frente à perda de controle ambiental. Respostas aprendidas culturalmente por meio de reforçamento positivo, como recorrer a aplicativos ou ferramentas digitais, tornam-se inúteis, levando à extinção dessas práticas e à emergência de comportamentos moldados por punição direta ou esquiva. A alienação tecnológica se revela, assim, como variável contextual que interfere na aprendizagem de novas respostas sob estresse. A ausência de suporte social real e a predominância de estímulos aversivos transformam o storage em um microcosmo distópico, onde contingências reforçadoras estão ausentes e apenas a sobrevivência imediata sustenta o comportamento constitui um percurso de individuação forçada. Inicialmente identificado com a persona do abandonado, ainda preso à rejeição por Shelley, ele evita assumir qualquer papel de liderança ou responsabilidade. Essa recusa reflete a resistência ao self, arquétipo central da totalidade, cuja integração requer o confronto com aspectos negados da psique. O contato com a criatura alienígena marca o início de sua confrontação com a sombra. Cada situação limite impõe a Charlie a integração de conteúdos emocionais até então reprimidos, sua raiva, seu luto, sua frustração amorosa. O monstro, nesse sentido, simboliza os aspectos mais obscuros de sua subjetividade, projetados no exterior e enfrentados concretamente. Shelley, por sua vez, representa o arquétipo do ânima, função que media o inconsciente e a consciência. Ao reencontrá-la e protegê-la, Charlie não busca apenas restaurar uma relação romântica, mas recuperar sua capacidade de afetar e ser afetado. O cuidado com Shelley simboliza a reconciliação de suas polaridades internas, unificando ação e emoção.
A cena final em que Charlie confronta e derrota o monstro dentro da Unidade 24 representa simbolicamente o encontro com o Self. Este espaço funciona como mandala simbólica, centro organizador do caos, onde os objetos guardados evocam fragmentos de sua história psíquica. A sobrevivência, aqui, não é meramente biológica, mas psíquica. Trata-se da emergência de um ego mais integrado e ao invés de destruir o ego, favorece sua ampliação. O Charlie que emerge do depósito não é mais o mesmo que entrou. Sua identidade foi reorganizada em torno da aceitação da própria sombra e não de sua negação. A integração ocorre não pela eliminação do estranho, mas por sua simbolização. O desfecho, com a imagem da nave pairando sobre Londres, introduz um elemento arquetípico de dimensão coletiva. A invasão alienígena não é literal, mas metafórica. Trata-se da irrupção do inconsciente coletivo sobre uma civilização que ignora suas sombras. O filme, assim, projeta no plano social o mesmo dilema vivido por Charlie, no plano individual. A narrativa sugere que a verdadeira ameaça não é o monstro externo, mas a recusa em confrontar os conteúdos internos que ele representa. Jung alertava que a sombra é o porteiro da consciência, e é apenas ao atravessar o terror da noite psíquica que o sujeito desperta para sua inteireza. Charlie só se torna sujeito pleno ao aceitar que os monstros externos são expressões de labirintos internos. Como escreveu Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. A jornada de Charlie, ao adentrar os labirintos de aço do depósito, não visa apenas escapar de um predador, mas confrontar o vazio, a perda e a desintegração do ego. E, a partir disso, reencontrar-se como totalidade em meio ao colapso.